Uma hora respondendo perguntas de cultura geral. Você está pronto? Vamos começar. Onde fica essa torre? O Big Ben fica no Reino Unido. A quantos gramas equivale uma onça? Uma onça é igual a 28,35 gramas. Em que cidade foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Na Filadélfia. Em que país fica a cidade de Chernobyl, conhecida pelo acidente nuclear de 1986? Na Ucrânia. Qual rede de fast food foi fundada pelo Coronel Sanders? KFC. Qual é a patente militar mais alta no exército da maioria dos países? General. Que ator protagonizou a saga Rambo? Sylvester Stallone. Onde surgiu o Renascimento? Em Florença, Itália. Que país se chamava Pérsia até 1935? Irã. Em um ano bissexto, fevereiro tem 30 dias. Verdadeiro ou falso? Mentira, são só 29. Qual dessas três sobremesas é uma pavlova? A pavlova é a opção C. Qual hemisfério é o mais populoso, o norte ou o sul? O hemisfério norte. Como se chama esse órgão? É o fígado. Em que ano ocorreu a primeira Copa do Mundo de futebol? Em 1930. Qual planeta do Sistema Solar tem as luas Phobos e Deimos? Marte. Qual é o nome desta planta? É um girassol. O que é um baobá? É uma árvore. Qual é a última letra do alfabeto grego? Ômega. Qual foi o primeiro país a legalizar o Bitcoin como moeda de curso legal? El Salvador. Segundo a lenda, de que material era feita a cidade de Eldorado? De ouro. Qual oceano separa a Europa da América? O
O Oceano Atlântico. Quem venceu Medusa na mitologia grega? Perseu. De qual país Andrés Manuel Lopes Obrador foi presidente? Do México. Qual estado dos Estados Unidos tem a cidade de Austin como sua capital? O estado do Texas. Quantos pontos somam as faces opostas de um dado? 7 pontos. Em que país fica a cidade de Nairobi? Quênia. Em que obra está o personagem Jean Valjean? Os Miseráveis. No futebol, como se chama pegou que é marcado diretamente de um escanteio? É um gol olímpico. Qual que é a maior igreja do mundo? A Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. Complete o ditado. Camarão que dorme. A onda leva. Qual flor é ligada ao Dia dos Namorados? Rosa vermelha. Em que país se passa a trama da série Round 6? Na Coreia do Sul. Quantos planetas há no Sistema Solar? 8 planetas. Qual que é o maior país da Hispanoamérica? Argentina. Como escrever 75 em algarismos romanos? L6V. Qual a bebida alcoólica mais consumida no mundo? A cerveja. Que marca japonesa é conhecida por fabricar carros como o Corolla e o Camry? Toyota. De qual país Mikhail Gorbachev foi presidente? Da União Soviética. Qual órgão é principalmente afetado pela cirrose? O fígado. Quem foi o diretor do filme Interestelar? Christopher Nolan. A água é um composto formado por 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Verdadeiro ou falso? Falso. A água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Qual tratado separou a América entre Espanha e Portugal em 1494?
O Tratado de Tordesilhas. Que gás as plantas liberam na fotossíntese? O oxigênio. Qual oceano banha as costas da China? O Pacífico. Em que dia de 1939 começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial? Primeiro de setembro. O Antigo Egito foi governado exclusivamente por faraós homens. Verdadeiro ou falso? Falso. A roda da bicicleta tem raio de 32 centímetros. Qual é seu diâmetro? – 64 centímetros. Que líder da Síria foi deposto em 2024? Bashar al-Assad. Quais desses países se dividem em comunidades autônomas? Espanha. Qual dessas é a bandeira real da Noruega? A bandeira da Noruega é a A. Quantos buracos tem um campo de golfe profissional? 18 buracos. Qual o nome do urso em O Livro da Selva? Balu. Por onde os peixes geralmente respiram? Pelas brânquias. Qual que é a capital de Camarões? A cidade de Yaoundé. O que está no centro do Sistema Solar? O Sol. Qual é o nome desta atriz? É a Julia Roberts. Quantos dias e noites choveu segundo a Bíblia durante o dilúvio universal? O dilúvio universal segundo a Bíblia. Quando se celebra o Dia dos Reis Magos? – 6 de janeiro. Manchester, Birmingham e Bristol são cidades de qual país? Do Reino Unido. Em qual jogo de cartas você precisa alcançar 21 pontos sem ultrapassar? No Blackjack. Quem pintou o grito? Edvard Munch. Que tipo de governo o Japão tem? Uma monarquia constitucional. Onde foi criado o queijo parmesão?
Detalhe. O Monte Everest é a montanha mais alta do Sistema Solar. Verdadeiro ou falso? É falso. O coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Qual o maior produtor de mel do mundo? É a China. Como é o nome da esposa de Fred Flintstone? Vilma. Qual dessas fontes de energia é não renovável? O gás natural. Qual dessas doenças afeta principalmente o sistema nervoso? A doença de Parkinson. Qual planeta tem os ventos mais rápidos do Sistema Solar? Qual peça não pode mover para trás no xadrez? Peão. Qual dessas cidades foi a capital do Brasil até 1960? Rio de Janeiro. Em que país o hinduísmo surgiu? Na Índia. Que pintor renascentista é famoso por A Escola de Atenas? Rafael. Que planeta tem o nome do deus romano do comércio? Mercúrio. Qual mamífero possui escamas? O pangolim. Quantos personagens aparecem na obra A Última Ceia de Leonardo da Vinci? 13 personagens, Jesus e seus 12 apóstolos. Em qual filme aparece o famoso DeLorean como máquina do tempo? Em De Volta para o Futuro. Qual é o composto químico mais abundante no corpo humano? Água. Quem construiu o Labirinto de Creta para prender o Minotauro na mitologia grega? O arquiteto Dédalo. Quanto tempo dura uma partida de futebol sem o acréscimo? 90 minutos. De qual país é essa bandeira? É a Coreia do Norte. Que mar fica a leste da China e a oeste da Coreia do Sul? O Mar Amarelo.
Em que oceano fica a Ilha de Páscoa? No Pacífico. Como se chama o responsável por um navio? É o capitão. Quais as duas cores da bandeira da Arábia Saudita? O verde e o branco. De qual país Sarajevo é a capital? Bósnia e Herzegovina. Qual doença respiratória causou uma pandemia em 2020? A Covid-19. Qual é o nome do primeiro satélite artificial lançado ao espaço? O Sputnik 1. Qual desses países não integra a União Europeia? A Noruega não pertence à União Europeia. Qual que é a doença que a oncologia estuda? O câncer. Que criatura mitológica é metade águia e metade leão? O grifo. Como se chama o ofício da pessoa que trabalha com couros e peles? É um curtidor. Qual planeta do Sistema Solar tem nome do deus romano do mar? Qual cidade russa tem o Kremlin e a Praça Vermelha? Moscou? Que presidente dos Estados Unidos pôs fim à Guerra Fria com a União Soviética? Ronald Reagan. Qual que é o verdadeiro nome do personagem Darth Vader em Star Wars? É Anakin Skywalker. Qual que é a raça deste cachorro? Um Beagle. Que país lançou bombas atômicas no Japão em 1945? Estados Unidos. Em qual conflito histórico ocorreu a Batalha de Waterloo? Nas Guerras Napoleônicas. Como se chama a energia que é obtida do calor interno da Terra? Energia geotérmica. Que tipo de estrela é o Sol? É uma anã amarela. Quem escreveu Fahrenheit 451? Ray Bradbury. Quantos jogadores de um time de vôlei estão em quadra ao mesmo tempo?
6 jogadores. Qual filme da Disney conta a história de uma guerreira chinesa? Mulan. Quem era o líder da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. Qual o país mais montanhoso do mundo? Então, qual é o meridiano que divide a Terra em hemisfério oriental e ocidental? O meridiano de Greenwich. Qual dessas ilhas é da Espanha? Maiorca. Como se chama a ilha onde fica a famosa Estátua da Liberdade? Ilha da Liberdade. Quem é esse famoso escritor? É Júlio Verne. De que país são originários os croissants? Da França. Qual saga cinematográfica tem personagens como Frodo, Gandalf e Legolas? O Senhor dos Anéis. Qual é o estado da matéria que não tem forma nem volume definidos? O estado gasoso. Qual era a moeda do Império Romano? O denário. Quem é o inventor do rádio? O italiano Guglielmo Marconi. O zero absoluto é a menor temperatura possível, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Em que região do corpo humano se encontra o músculo esternocleidomastoideu? No pescoço. O que Don Quixote confunde com gigantes? Moinhos de vento. Qual é a camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra? A troposfera. Qual gás é produzido em grandes quantidades ao queimar combustíveis fósseis? O dióxido de carbono. O que é um kimono? Uma peça de roupa. Que filósofo escreveu O Contrato Social? Jean-Jacques Rousseau. Qual é o metal mais leve da tabela periódica? O lítio. Em que cidade dos Estados Unidos fica o famoso letreiro de Hollywood?
Em Los Angeles. Como se chama a energia presente nos alimentos? Calorias. Como se chama o processo pelo qual a água passa do estado líquido para o gasoso? Evaporação. Se um relógio marca 3 horas e passam 90 minutos, que horas serão? Quatro e meia. Qual bebida alcoólica vai com café irlandês? Whisky. De qual país vem a bandeja paisa? Tá bom. Que planeta tem uma tempestade chamada Grande Mancha Escura? Qual o nome do medo irracional de pequenos buracos agrupados? É a tripofobia. Quem foi o líder macedônio que conquistou grande parte do mundo conhecido? Alexandre o Grande. Como se chama um triângulo que tem um ângulo de 90 graus? Triângulo retângulo. Qual órgão do corpo humano é capaz de se regenerar parcialmente após sofrer danos? O fígado. Se x mais 3 mais 9 igual a 19, qual o valor de x? De qual país se acredita que o dominó se originou? Na China. Os elefantes são excelentes nadadores, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Qual destes símbolos representa o infinito? O da opção A. Com que país a Argentina lutou na Guerra das Malvinas? Contra o Reino Unido. Que espada lendária dizem ter sido forjada pelo mago Merlin para o rei Arthur? A Excalibur. Qual ingrediente é fundamental no preparo de um risoto? Arroz. Em que país você está ao tomar banho em uma praia de La Coruña? Na Espanha. Qual desses materiais é um bom condutor elétrico? Cobre. Qual especialidade médica trata dos distúrbios do coração? A cardiologia. O que significa o prefixo ante?
Qual é o gentílico de uma pessoa nascida em Portugal? Português. Qual rei espartano foi derrotado na Batalha das Termópilas? Leônidas I. Qual é a raiz quadrada de 144? Qual que é a bandeira da Escócia? A bandeira C. Qual empresa criou o primeiro telefone celular? Motorola. Em qual filme da Disney aparece a princesa Ariel? Em A Pequena Sereia. Se um trem vai a 90 km por hora, quanto tempo para fazer 270 km? 3 horas. Que ingrediente faz o pão crescer ao assar? O fermento. O que significam as siglas PIB em economia? Produto Interno Bruto. Qual é o nome desta menina? Mafalda. Qual unidade é usada para medir a pureza do ouro? Os quilates. Em que cidade ocorreram os crimes de Jack, o Estripador? Em Londres. Qual outro nome é dado ao osso plata? Escápula. Quem era o presidente dos Estados Unidos durante o ataque de 11 de setembro de 2001? George W. Bush. Onde nasceu Pablo Picasso? Na Espanha. Com que país o México faz fronteira ao norte? Com os Estados Unidos. Qual a capital do Reino Unido? Londres. Qual é o título desta pintura? As Meninas. Segundo a Bíblia, como se chamava o gigante derrotado por Davi com uma funda e uma pedra? Golias. Qual o signo final do zodíaco? Peixes. Qual filme de 2024 foi premiado com o Oscar de melhor filme? Anora. Como se chamava a antiga rede de rotas comerciais que conectava a China com a Europa e o Oriente Médio?
A Rota da Seda. Em que século iniciou a Idade Média após a queda de Roma? No século V. Que filósofo grego foi condenado à morte por corromper a juventude? Sócrates. Qual é o único primo par? Dois. Quantos litros de sangue tem, em média, o corpo humano adulto? Entre 5 e 6 litros. Em que país ficam Cartagena, Santa Marta e Barranquilla? Na Colômbia. Onde nasceu a atriz Salma Hayek? No México. Qual parte do corpo falta na escultura da Vênus de Milo? Os braços. Como se chama a ciência que investiga objetos, estruturas e restos humanos do passado? Arqueologia. Qual país é conhecido como o Gigante Asiático? China. Também sucedeu Bento XVI como Papa em 2013? O Papa Francisco. Quantos lados tem um losango? 4 lados. Qual cidade antiga era famosa por sua biblioteca, uma das maiores do mundo antigo? Alexandria, no Egito. Como se chama o ponto mais próximo de um planeta à sua estrela? Periélio. Qual que é o nome do submundo na mitologia grega? O Hades. Quem foi o principal líder da independência da Argentina, Chile e Peru? José de San Martín. Qual é o edifício mais alto do mundo? O Burj Khalifa. Em qual time espanhol Messi jogou a maior parte da sua carreira? No FB Barcelona. Por que estudar botânica? As plantas. Qual que é o nome do som que os sapos fazem? Qual o nome da condição em que alguém sente cheiro das cores ou saboreia sons? A sinestesia. Quem esculpiu a Pietà, uma das esculturas mais famosas do mundo? Michelangelo.
Qual que é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Como eram chamados os lutadores do Coliseu Romano? Gladiadores. De que cor é o molho pesto? Qual é a unidade de medida da temperatura no Sistema Internacional de Unidades? Kelvin. Quais veículos a Boeing fabrica? Aviões. Que tipo de dispositivo protege um circuito contra sobrecargas elétricas? O fusível. Qual órgão do corpo humano está envolto pelo pericárdio? O coração. Em que país fica a cidade de Alepo? Na Síria. O que representa a letra V na sigla OVNI? A sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. Que país asiático era chamado Birmânia até 1989? Myanmar. Que famoso estádio de futebol no Brasil foi sede de 2 finais da Copa do Mundo? Maracanã. Que herói da mitologia grega realizou 12 trabalhos impossíveis? Heracles. De que cor é a caixa preta dos aviões? Da cor laranja. De que país foi presidente Hugo Chávez? Da Venezuela. A Lua emite sua própria luz. Verdadeiro ou falso? Falso. Qual elemento é a base da química orgânica? O carbono. Como se chama a linha imaginária que marca o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior? A linha de Kármán. Como se chama a princesa em Shrek? Fiona. Qual país sofreu o maior número de baixas durante a Segunda Guerra Mundial? União Soviética. Qual ditador chileno governou de 1973 a 1990 após golpe de Estado? Augusto Pinochet. Quem inventou o para-raios? Benjamin Franklin. Qual metal é comumente usado em fios elétricos devido à sua alta condutividade?
Cobre. Que tipo de animal é uma baleia? Mamífero. Que personagem histórico disse vim, vi, venci? Júlio César. Que líder militar cruzou os Alpes com elefantes para invadir Roma? Aníbal. Que conflito bélico é conhecido como a Grande Guerra? A Primeira Guerra Mundial. Em qual continente está Bangladesh? Na Ásia. Qual evento levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial? O ataque a Pearl Harbor. Qual cidade tem mais pontes no mundo? Hamburgo. Quem interpreta o Exterminador na maioria dos filmes da saga? Arnold Schwarzenegger. Qual que é o símbolo químico do níquel? Que espécie de urso é completamente vegetariana? Urso panda. Quem pintou o Jardim das Delícias? Bosco. O que Alexander Fleming descobriu? Penicilina. Qual é o nome do grupo de estrelas que formam uma figura reconhecível no céu? Constelação. Qual parte da árvore leva a água das raízes às folhas? O xilema. Como se chama uma obra com artigos de vários ramos do conhecimento humano? Enciclopédia. Qual deusa romana representava o amor, a beleza e a fertilidade? Vênus. O que é o Chile? Além de ser o nome de um país. Um fruto. A que país corresponde essa bandeira? É a bandeira do Camboja. Como se chama a disciplina que estuda a origem e evolução das palavras? Etimologia. Em que oceano ocorreu a Batalha de Midway durante a Segunda Guerra Mundial? No Oceano Pacífico. Que fruta tropical possui folhas em forma de coroa no topo? O abacaxi. Qual que é o nome científico dos seres humanos atuais?
Homo sapiens. Em que cordilheira ficam as montanhas mais altas do mundo? No Himalaia? Quem pintou a persistência da memória? Salvador Dalí. Qual dos seguintes elementos é comumente utilizado como combustível em reatores nucleares? Urânio. Qual parte inferior do navio garante estabilidade? A quilha. Qual país tem Viena como sua capital? Áustria. Que animal simboliza a paz na cultura japonesa? Ogro. Que ator protagoniza a saga de filmes Missão Impossível? Tom Cruise. Onde fica o Pão de Açúcar? No Rio de Janeiro, Brasil. De que país é originária a marca de carros BMW? Alemanha. Onde fica o Muro de Adriano? No Reino Unido. Qual especialidade médica estuda o sistema hormonal do corpo humano? A endocrinologia. Qual bebida alcoólica é usada para preparar um mojito? O rum. Que império tinha capital em Constantinopla? O Império Bizantino. Quem foi o autor da escultura O Pensador? Auguste Rodin. Qual país europeu tem uma cruz branca sobre um fundo vermelho em sua bandeira? Suíça. Gatos são herbívoros, verdadeiro ou falso? É falso. Que número romano representa o valor C? Sim. Qual dessas doenças é causada por um parasita e transmitida pela picada de um mosquito infectado? A malária. Qual outra cidade espanhola, além de Melilla, está localizada no continente africano? Em qual jogo de tabuleiro é preciso formar palavras cruzadas em um tabuleiro? No Palavras Cruzadas. O que ocorreu em 20 de julho de 1969? A chegada do homem à Lua.
Quer saber mais? Clique em um dos vídeos na tela e continue aprendendo OCM Doses de Cultura. Nos vemos na próxima dose de cultura. Até logo!